aí, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos dar continuidade na nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos do Senhor. Nesse vídeo nós iremos estudar sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas a primeira pergunta que eu faço é: por que esse foi o primeiro mandamento dado por Deus? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e durante o estudo nós entenderemos essa questão de forma mais clara. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal. Nós estamos aí quase alcançando os 600 inscritos, então eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, compartilhe com outras pessoas e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora eu te convido a fazermos uma oração para darmos início ao nosso estudo. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nesse momento, mais uma vez, iremos estudar a tua palavra. Conduza esse estudo conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o primeiro vídeo foi uma introdução onde nós vimos ali que o próprio Deus escreveu a sua santa lei. E ele não apenas escreveu, mas também proclamou a sua lei lá no Monte Sinai para o seu povo. E nós vimos também que Deus, antes dele proclamar a sua lei, antes dele pedir a obediência, ele mostrou para a nação de Israel aquilo que ele havia feito. Quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 20, nos versos 1 e 2, ali vem dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Então, antes de Deus pedir a obediência, ele mostra para o povo aquilo que ele tinha feito. Ele havia sido o libertador daquela nação. E agora, antes de responder a primeira pergunta que eu fiz aqui, antes da oração, eu gostaria de fazer mais uma outra pergunta. Por que Deus, ele deu os mandamentos para o povo apenas depois de tirar eles do Egito e não ali no Egito mesmo? Porque Deus não queria que o povo obedecesse à lei para ser salvo, para ser liberto do Egito. Então, primeiro Deus salvou, primeiro Deus libertou aquela nação e somente depois ele então apresenta os seus mandamentos e pede a obediência daquele povo. Ou seja, a obediência não seria para serem salvos, mas seria uma resposta de amor por tudo aquilo que Deus havia feito e ainda estava fazendo na vida deles. E é claro que isso também se encaixa ao Evangelho. Primeiro Jesus nos salva, ele nos liberta, para depois então nos pedir a obediência. O verso que nós usamos aqui no último estudo foi o que está lá em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a guarda dos mandamentos é uma resposta ao sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como nós vimos no vídeo anterior, o povo de Israel foi um povo que foi escravo ali no Egito por 400 anos. E é óbvio que essa escravidão por tanto tempo os afetou psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, culturalmente. Então, sem dúvidas, essa experiência que eles tiveram ali no Egito teve uma carga muito negativa sobre eles. Só que eles tinham uma esperança. Israel tinha uma promessa de que viria o libertador, de que eles não seriam escravos eternamente, mas em um momento viria o libertador para resgatá-los ali da escravidão. Então essa promessa gerou uma esperança no coração de Israel. E finalmente Deus então libertou Israel. A promessa foi cumprida. Moisés e Arão foram instrumentos nas mãos de Deus usados para guiarem o povo a sair ali da terra do Egito rumo à terra prometida. E como eu disse, é claro que a escravidão no Egito por 400 anos os afetou em todas as áreas da vida. O povo de Israel saiu do Egito com a cultura egípcia. A mente, o físico, a religião, tudo foi atingido por essa escravidão. Então, durante a caminhada ali no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, Deus ele inicia ali um trabalho na vida do povo de Israel para os ajustar, para os corrigir, para curar aquele povo. E então ele apresenta o seu caráter a eles. E como nós vimos no último estudo, ele apresentou o seu caráter por meio da sua santa lei. Então, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, é uma expressão do seu puro e perfeito caráter. Deus, ele desceu ali no Monte Sinai para escrever e para proclamar a sua lei para aquele povo. E a melhor tradução para a palavra lei na Bíblia é orientação. Então é como se Deus estivesse lhe apresentando para o povo 10 instruções, 10 conselhos,
10 orientações. Ou seja, os 10 mandamentos, a lei de Deus, é o manual de instruções para o ser humano vindo do próprio Criador. E se nós decidimos não seguir esse manual de instruções, então obviamente nós não iremos funcionar muito bem, ou então nós nem mesmo iremos funcionar. E aí, como nós vimos no primeiro vídeo dessa série de estudos, Deus então ele se apresenta ao povo e diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E então ali em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, ele apresenta o seu primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E agora, nesse momento, eu volto naquela primeira pergunta que eu fiz nesse vídeo. Por que que esse foi o primeiro mandamento dado por Deus? Infelizmente, muitos até creem na existência do Senhor, até mesmo se tornam cristãos, mas não chegam ao ponto de colocar Deus no primeiro lugar da sua vida, no seu coração. Só que a verdade é que esse é o único lugar no qual Deus pode ocupar. Eu gostaria de ler algo com vocês que se encontra nesse livro, e eu até aproveito para recomendar essa leitura a vocês. Tem me ajudado no preparo dessa série de estudos. É um livro muito bom e ele é muito pequenininho, então vale muito a pena você estar adquirindo. Esse livro, aqui na página 19, vem nos dizendo o seguinte: se não dermos a Deus o seu lugar, se não tivermos feito dele o Senhor de nossa vida, todos os outros mandamentos serão apenas regras morais que não têm poder maior do que milhares de outras boas ideias. Então veja, quando Deus se torna o primeiro em nossa vida, aí sim nós temos desejo e prazer em seguir os outros mandamentos. Porque se Deus não ocupar o trono do nosso coração, se Ele não for o centro da nossa vida, os outros mandamentos vão ser apenas regras e mais regras. Porque não adianta, por exemplo, você guardar o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, se você não ama Deus verdadeiramente, se Ele não está no centro da sua vida. Se você não furta, não mata, se você não cobiça, se você honra os seus pais sem amar a Deus, na verdade você está sendo apenas um bom cidadão. Por isso que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Se Deus não for o centro, irá restar apenas uma religião vazia dentro de nós, sem sentido, apenas o cumprimento de regras e mais regras. Tem uma música do Arautos do Rei que vem dizendo o seguinte: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. A verdade é que todos os outros mandamentos da lei de Deus só fazem sentido se Deus for Deus em sua vida. Sabe, a verdade é que dentro de cada ser humano existe um espaço, existe um vazio que só pode ser preenchido verdadeiramente por Deus. Então, quando o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, ele está querendo dizer o seguinte: não tente preencher o espaço, o vazio do seu coração com as coisas deste mundo, com os prazeres desta terra, com as vaidades dessa vida, porque não vai dar certo. E agora ali, naquele contexto, onde o povo de Israel havia vivido por 400 anos em escravidão na terra do Egito, uma terra ali cheia de deuses pagãos, é óbvio que eles estavam acostumados com isso. E também agora no deserto, o povo de Israel estava rodeado por nações que também adoravam outros deuses. Tinha o deus Dagon, Astarote, Quemos, Moloque. E é por isso então que Deus dá primeiramente esse mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro lugar, porque se Deus não fosse Deus na vida deles, se Deus não estivesse no centro, se Ele não ocupasse o primeiro lugar no coração deles, os outros mandamentos não passariam de regras e mais regras. E em segundo lugar, porque eles estavam ali carregados por uma influência muito negativa do Egito e também agora corriam o risco de serem influenciados por aquelas nações que os rodeavam ali no deserto. Mas é claro que a lei de Deus não se limitava apenas ao povo de Israel. A lei de Deus, como nós já vimos, ela expressa o caráter do Senhor, ou seja, ela é eterna, não tem princípio nem fim. Então ela é dada a cada um de nós hoje também. Em todas as épocas, os 10 mandamentos dirigem seu apelo a cada ser humano de forma individual.
É claro que hoje a cultura popular mudou. A maioria das pessoas já não se inclinam mais diante de deuses de madeira, de pedra, de metal, como acontecia naquela época. Mas a fama, o dinheiro, a comida, os relacionamentos, estudos, trabalho e várias outras vaidades e prazeres dessa vida ainda assim continuam ocupando o primeiro lugar na vida de milhões de pessoas. E lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 305, vem nos dizendo que qualquer coisa que ocupe o nosso coração é um Deus. Então, se alguma dessas coisas que eu citei aqui tem ocupado o seu coração, se alguma coisa ou alguém tem estado no trono da sua vida, isso então já é um Deus para você. Mas ainda hoje, o Senhor continua dizendo a mim e a você: não terás outros deuses diante de mim. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus em nossa vida, porque somente Ele é o Deus verdadeiro. Somente Ele pode preencher o vazio do nosso ser. Nada do que buscamos neste mundo pode preencher o vazio do nosso ser e nos satisfazer plenamente. Somente o nosso Deus, o nosso Criador. Caso contrário, você continuará vivendo como escravo. Você continuará no Egito, na terra da servidão. Mas hoje o Senhor nos chama a sair do Egito. Ele quer nos resgatar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos salvar. E por meio da sua lei, por meio das suas orientações, Ele quer nos preparar para entrar na terra prometida. Não mais na Canaã terrena, mas agora na Canaã celestial. E a pergunta que eu te faço hoje é: você está disposto a considerar Deus o verdadeiro e legítimo lugar no seu coração? Porque a mera crença não basta. Não basta saber que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus verdadeiro. Rejeitar os falsos deuses e denunciar o seu culto não é suficiente. É necessário colocar Deus no centro da vida, no primeiro lugar. E o que isso significa? É em cada caso perguntar, como esse vídeo, essa música, esse filme, essa amizade, esse relacionamento, como esse emprego, esse trabalho, esse estudo vai afetar o meu relacionamento com Deus. Isso que estou fazendo vai me afastar ou me aproximar do Senhor? Como Deus está sendo honrado com essa minha atitude? Somente assim nós iremos conseguir compreender a obediência profundamente espiritual na qual o Senhor transmitiu no Sermão do Monte. E sabe, ao analisarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ao estudarmos sobre esse amor imensurável, automaticamente nós somos levados e impulsionados a corresponder esse amor. Paulo ele diz: o amor de Cristo me constrange. Como não fazer nada diante desse sacrifício de Cristo por mim? Como não responder? Como não colocá-lo no centro da minha vida? Em 1 João, no capítulo 5, versículo 3, vem nos dizendo: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando nós entendemos que é Deus quem nos pede obediência, e não apenas entendemos que é Ele quem nos pede, mas quando nós o conhecemos e o amamos verdadeiramente, quando nós olhamos para o seu precioso sacrifício feito na cruz do Calvário, então nós não iremos achar os seus mandamentos pesados. Olhando para o sacrifício de Jesus Cristo, não tem como dizer que obedecê-lo é algo penoso, é algo pesado. E eu finalizo com o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Escolha hoje colocar Deus no trono do seu coração. Escolha andar diariamente com o Senhor. Escolha hoje seguir as orientações do seu Criador. Permita que Ele preencha o vazio que está aí dentro. Porque somente quando você colocar Deus no centro da sua vida, somente quando Ele ocupar o primeiro lugar no seu coração, você encontrará a verdadeira paz e o verdadeiro sentido do cristianismo. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Deixe aqui nos comentários o que você achou do estudo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com outras pessoas para juntos estarmos pregando o Evangelho. Eu aguardo você para o próximo estudo. Você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.